quando falamos de Constituição da República e de regime constitucional, nós não estamos a falar apenas de um único poder, estamos a falar de equilíbrio de vários poderes e, portanto, quando se mexe num, isso pode desequilibrar os outros. E não estamos também só a falar de equilíbrio de poder, estamos a falar de cultura política e cultura democrática e cultura constitucional. Portanto, às vezes a mesma letra da Constituição pode gerar regimes digamos, ou práticas políticas que não são exatamente as mesmas, porque também depende da forma como os partidos, os políticos, a própria cidadania vão interpretando isso. Aliás, de resto, se pensarmos um bocadinho e olharmos para aquilo que é o nosso regime semipresidencial e verificarmos que tivemos 5 presidentes e que todos eles foram diferentes uns dos outros e que nem todos interpretaram da mesma forma e nem todos interagiram da mesma forma, havendo pontos comuns centrais, facilmente entendemos isso. E depois há outra coisa que me parece também muito relevante e que acho que resulta muito claro. Eu a primeira vez que falei deste prefácio, deste livro, foi sem ter lido o prefácio, aliás avisei isso, era por causa das notícias apenas. Na verdade, António Costa não defende o fim da eleição direta, sugere, é uma coisa um pouquinho diferente, sugere como uma hipótese de trabalho. Coloca como hipótese de trabalho. Agora, eu creio que nós temos que perceber como é que chegámos aqui e perceber também duas outras coisas. Primeiro, que na minha perspectiva, quando falamos de problemas do regime, que não há balas de prata, no sentido de dizer, há aqui uma solução que resolve tudo. De vez em quando fala-se disso, e fala-se isso não apenas por causa do Presidente da República, mas se fala muito mais por causa, por exemplo, do sistema eleitoral, do tipo de lei eleitoral que devemos ter ou não ter. E, por outro lado, se não devemos legislar em cima de acontecimentos, por exemplo, o Código Penal, que é uma coisa que muitas vezes nós legislamos porque houve uma crise qualquer, ou Código Civil, ainda menos na Constituição, não é? E aquilo que me parece um pouco, para não dizer que me parece tudo, de ler este livro, é que quer o prefácio de António Costa, quer muito o conteúdo do livro. O livro é muito feito com base na coletânea das intervenções que Vital Moreira tem vindo a colocar num bloco em que ele praticamente ficou sozinho, não é? Havia lá mais gente, mas ele foi ficando sozinho, que é o Causa Nossa. Ao princípio havia mais pessoas, nomeadamente Ana Gomes, mas a blogosfera foi desaparecendo e ele manteve-se lá colocando. E que é muito... Quer o prefácio de Costa, quer a Causa Nossa, é muito marcada pela conjuntura e particularmente pela interpretação da forma como Marcelo Rebelo de Sousa exerceu o seu mandato. E isso é muito evidente na forma como... Transparece muito no tipo de transparece muito em aspectos diferentes, quer na forma como exerceu o mandato na liturgia da palavra, digamos assim, ou na hemorragia da palavra, para ser mais direto ao assunto, mas também em algo em que se percebe que há, do ponto de vista de António Costa, uma zanga definitiva, do ponto de vista de Vital, digamos, uma divergência conhecida há bastante tempo, que é, sobretudo, a última dissolução da Assembleia da República. Que, aliás, Vital Moreira propõe uma revisão constitucional e eu diria que se dessa revisão constitucional, enfim, da interpretação que eu faço da proposta, não resulta que a última dissolução não fosse possível, porque na minha perspectiva continuava a ser possível, mas há uma limitação clara dos poderes presidenciais. Ora bem, indo ao princípio e tentando não me alongar muito, primeiro que tudo, porque é que nós temos este tipo de regime? Um regime semipresidencial e uma eleição direta para o Presidente da República. Isto tem muito a ver com as circunstâncias da nossa Constituição e a nossa memória política. São duas coisas que são relevantes aqui, não é? Portanto, essa memória política é feita de duas componentes no que respeita ao Presidente da República e ao equilíbrio de poderes. É feita em parte da memória política da Primeira República. Portanto, a Primeira República era um regime parlamentar. Enfim, teve um intervalozinho presidencialista durante o período de Sidónio Pais, mas era basicamente um regime parlamentar. E, portanto, o Parlamento
e associado a uma enorme instabilidade política, e era algo que os nossos constitucionalistas não queriam repetir. Tinha Presidente da República, mas era um Presidente da República eleito indiretamente, exceto, mais uma vez, no caso do intervalo do Sidónio Pais. Que, aliás, esses presidentes, só um é que completou o mandato. Portanto, o que mostra bem até que ponto é que António José de Almeida, até que ponto aquilo era um regime com muitos problemas. Pronto, para ser... Que eu acho que eram sobretudo políticos mais do que constitucionais, eram sobretudo políticos e da forma como tudo aquilo aconteceu. E depois tivemos o regime do o Estado Novo, que começou por ter formalmente o povo elegia o Presidente, não eram eleições democráticas, tal como as vemos hoje, livres e justas, eram eleições, não eram livres e justas, e a seguir ao susto para o regime da eleição de Humberto Delgado, passou a ser uma eleição indireta, porventura mais de acordo com aquilo que era já a prática do regime, em que havia um Presidente, de facto, mas era uma espécie de presidencialismo do Primeiro-Ministro, porque o Presidente do Conselho, que aliás também se chamava Presidente, não era Primeiro-Ministro, era Presidente do Conselho, é que mandava. É evidente que não era um mandar absoluto. Salazar sempre teve consciência, sobretudo com Carmona, que precisava de Carmona, que era uma figura diferente em termos, como uma história política diferente, era maçom, vinha da... Não se pode esquecer que Carmona começou por ter uma legitimidade, porque Carmona apresentou-se dentro daquilo que era o quadro de eleições de época, mas, portanto, ele tinha uma legitimidade que era inicialmente superior à de Salazar. Sim, e tinha sobretudo a legitimidade de ser o chefe militar. E ser chefe militar, e não só. O facto de ele ter vencido aquilo que eles designavam como um plebiscito, o Salazar teve sempre uma relação muito diferente com Carmona do que com os outros sucessores. Claro, até porque logo que veio a seguir deu-lhe logo problemas. Pois. E não tinha, dentro daquilo que eram os conceitos de legitimidade do Estado Novo, e é desses conceitos de legitimidade que estamos a falar, não tinha a mesma. Sim, claro. Mas independentemente dessa questão, quer dizer, a verdade é, no período quando a Constituição foi escrita, a Constituição não era para ter um Presidente eleito por voto universal. Porque o primeiro pacto, MFA partidos, previa um Presidente eleito por voto indireto, que era o que queriam os militares para terem uma espécie de tutela sobre o poder presidencial via Conselho da Revolução. E era isso que estava no primeiro pacto. Era isso que eles queriam. Portanto, às vezes as pessoas... E é só quando há o 25 de novembro e quando, nessa circunstância, se renegocia o pacto que a questão da eleição direta regressa como possibilidade, porque os partidos tinham-se comprometido com os militares a não terem uma solução de voto direto, com a opção, curiosamente, de um partido abertamente, que é o MDP-CDE, que não queria continuar com a eleição indireta. Portanto, ora bem, nós vimos, de facto, para uma situação de voto de eleição direta, com um Presidente da República que, no início, tinha mais poderes do que tem hoje. Esses poderes são cortados na revisão de 1982. Basicamente, qual é aqui a grande alteração? A grande alteração é que nós tínhamos um governo que respondia politicamente perante a Assembleia e o Presidente, e deixamos de ter. Pronto, há mais coisas que têm a ver com o fim do Conselho da Revolução. Já era um regime chamado semi-parlamentar. Já era, quer dizer, o regime do ponto de vista, digamos, eu não sou especialista nisso, temos que Seja vai falar melhor sobre isso. Quando se fala de regimes semipresidenciais, há muitas variantes, não é? Quer dizer, entre variantes em que, de facto, o Presidente é quase uma rainha de Inglaterra, e outros em que o Presidente é quase o chefe do governo. Portanto, e isto também às vezes varia conforme o momento político, quando há ou não há governos políticos de cores diferentes. Em Portugal, não é tão o regime não é tão marcado, não é um regime francês como criada a imagem de De Gaulle, não é? Falou-se muito da altura disso, mas não é a mesma coisa. Era mais próximo disso antes da primeira revisão constitucional. A primeira revisão constitucional tira do Presidente da República esse poder. Esse poder tinha feito cair governos. Quer dizer, intervenções no Parlamento de Ramalho e antes tinham levado Mário Soares à demissão, portanto, do primeiro governo. Portanto, tinha havido uma coisa que deixou de haver, que era governos de iniciativa presidencial, isto é, governos em que é o Presidente da República que escolhe o Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro depois vai apresentar-se ao Parlamento. Houve 3 governos desses, um não passou no Parlamento, 2 outros passaram. Portanto,
E isso mudou a partir de 82. Mas o presidente ficou com a chamada bomba atómica, que é a capacidade de dissolução. E depois com aquilo que se costuma habitualmente chamar magistratura de influência. Ora bem, não vou agora contar a história toda, nem todos os presidentes fizeram exatamente da mesma maneira, exerceram estes poderes da mesma maneira, e há algo que nos últimos tempos nós temos vindo a falar mais, que é de repente um presidente que chega lá com digamos, um conhecimento da Constituição porventura mais profundo, porque era professor de Direito Constitucional, e com a intenção de ser uma espécie de garante da estabilidade, acabou por ser o presidente que mais vezes dissolve o Parlamento. E aqui coloca-se um problema, que é o problema de saber se isso é uma função daquilo que, enfim, da própria natureza de Marcelo Rebelo de Sousa, ou se de alguma forma é uma decorrência de um sistema político que evoluiu e que já não é o mesmo. Porque nós tivemos um sistema político que durante 50 anos que temos, 45, era um sistema político basicamente baseado em dois grandes partidos, que foi evoluindo por isso, não nasceu logo exatamente assim. Os partidos, depois havia um partido mais à direita e um partido mais à esquerda, que foram perdendo peso, o CDS à direita, o PCP à esquerda. Isto teve algumas evoluções, mas basicamente tínhamos um sistema em que dois grandes partidos, um de centro-direita e outro de centro-esquerda, iam alternando no poder, com maiores ou menores rupturas do ponto de vista... Quer dizer, isto não era exatamente assim, porque verdadeiramente o partido de centro-direita, exceto no período de Cavaco Silva, precisou sempre do CDS para exercer o poder, portanto, porque nunca teve, sem maioria, não conseguiu exercer o poder, não se passava mesmo à esquerda, o Partido Socialista pôde governar várias vezes sem ter maioria, nunca aconteceu isso ao PSD, nunca pôde governar sem ter maioria, exceto naquele período curto de Cavaco Silva I. Sim. Portanto, mas apesar de tudo, era essa a situação, e de repente, nos últimos tempos, evoluímos para uma situação em que temos um terceiro partido que ficou muito maior do que qualquer um dos outros terceiros partidos, que é o Chega. E tudo indica que é um partido que vai para ficar. Pronto. Isso criou uma situação nova e que está, sem dúvida, ligada à dificuldade dos últimos governos, sendo que num caso concreto, que era a situação da queda do último governo de António Costa, até havia uma maioria absoluta no Parlamento, assim, até obtida em parte com uma percentagem de votação a mais baixa de sempre para uma maioria absoluta, mas que foi até função desta já tripartição do espaço político, mas caiu pelas circunstâncias que conhecemos e que são muito conjunturais para todos os efeitos. Um dia talvez possamos perceber melhor tudo o que levou a que aquele governo tivesse caído, e António Costa tivesse ido para a Europa, porque acho que as duas coisas estão ligadas, mas isso são histórias de outro rosário, não vamos contas de outro rosário, não vamos agora falar delas. A questão é saber se, com aquilo claramente que temos, que é uma alteração do espaço público. Portanto, hoje em dia o espaço público não é idêntico ao espaço público que tínhamos há 50 anos. Portanto, a forma como se discute política, a forma como se intervém nos mídias é diferente. É diferente. E, portanto, a questão muitos regimes, não só o nosso, estão a confrontar essa diferença. Portanto, o tempo político é diferente. Portanto, é instantâneo, é muito menos mediado. Portanto, o papel de mediação que tinham os jornalistas, em boa parte, desapareceu. O próprio papel que os jornalistas, habitualmente mais neutro que eles tinham, hoje em dia é menos neutro, para ser objetivo, não vamos fingir que continua a ser igualmente neutro, porque não é em parte nenhuma, por razões várias, é outro debate, e isso levou também ao aparecimento de novos partidos políticos, em todo lado, não é só em Portugal, em todo lado, que correspondem a um momento de crise dos nossos... Quer dizer, reparem, estes novos partidos políticos não aparecem só no espaço da chamada direita populista, também aparecem noutros espaços políticos com importância. Ora bem, e a própria arrumação, digamos, a velha arrumação política de direita-esquerda, que vinha da Revolução Francesa e também das clivagens entre socialismo e liberalismo, que marcaram muito o século XX, tudo isso se diluiu, portanto temos uma realidade diferente.
Os sistemas constitucionais devem garantir que várias coisas devem garantir, primeiro, que há governabilidade, que essa governabilidade não é absoluta, portanto, que é um poder limitado, e isso é feito de várias formas, nomeadamente através da chamada repartição dos poderes e dos equilíbrios de poderes, e que há a possibilidade de mudar de governo, que é o critério definitivo para saber se um regime é democrático ou não, é as mudanças pacíficas de governo. Assegurando que os governos também não estão sempre a cair, e depois há várias maneiras de chegar a estes pontos, como sabemos. Há regimes em que isso é feito pelo hábito, digamos, no sentido de há uma cultura democrática de consenso, uma cultura democrática de negociação. Há regimes na Europa que são assim. Há outros regimes na Europa em que isto é feito também tranquilamente, com governos maioritários, com maiorias muito pequenas, não é? Portanto, ora bem, tudo isto é um equilíbrio. Tudo isto é um equilíbrio, e quando nós mexemos nestes equilíbrios temos de ter noção de que se mexemos numa peça, isto vai desequilibrar outras. Por exemplo, quando nós falamos, como ouvi referir várias vezes, e por isso é complicado e não tenho nenhuma ideia fechada, quando nós falamos, por exemplo, que o Presidente da República pode passar a ser eleito de forma indireta e não pelo eleitorado, e citamos a Itália ou a Alemanha, é bom acrescentar que na Itália e na Alemanha o Parlamento tem duas câmaras, e que as duas câmaras têm funções diferentes e papéis diferentes, portanto é relevante, e que há na Alemanha claramente um Estado federal. A Itália é um bocadinho diferente, mas também há poder importante das regiões, e tudo isto cria um ambiente, regras diferentes. Depois temos o sistema eleitoral, que também cruza com isto. O sistema eleitoral é mais favorável a gerar maiorias, é mais maioritário, é mais proporcional. Não há sistemas totalmente proporcionais, exceto, quer dizer, há uns que são quase, como o alemão, por exemplo, mas mesmo assim, nesses sistemas acaba por haver coisas que nós em Portugal não temos, que são as chamadas cláusulas barreira, portanto, em que só se entra no Parlamento se tiver um mínimo de 2, 3, 4, 5%, 5% é o caso da Alemanha para poder entrar, mas depois o resto é completamente proporcional. Portanto, há muitas formas de equilibrar os poderes, já sem falar dos outros instrumentos, do Parlamento, do sistema judicial e por aí adiante, e quando se mexe nisto tem que se tentar perceber que não convém, por exemplo, em 82 fez uma revisão constitucional fundamental, porque nós éramos uma democracia tutelada, então era preciso acabar com o Conselho da Revolução, era preciso deixar de ter uma tutela militar sobre a democracia civil, mas uma parte dessa revisão também foi determinada pelo enorme grau de irritação que tinham os líderes políticos, Mário Soares, naquele caso Francisco Balsemão, mas antes Francisco Sá Carneiro, relativamente ao Presidente da República, Ramalhianes. Portanto, as duas coisas conjugaram-se. Portanto, há questões estruturais, mas conjunturais também. Mas também conjunturais. E, portanto, acho que vale a pena debater estes assuntos, mas eu não acredito, tal como não acredito, que de repente passarmos a ter um sistema mais maioritário, portanto, os chamados círculos uninominais, resolva os problemas do sistema político e da representatividade e dos chefes não mandarem nos deputados como se fossem fantoches. Acho que não é suficiente. Também não creio que mudar os poderes do Presidente de repente nos vá transformar num sistema, o nosso sistema que se revelou instável nos últimos anos, se transforme de repente num sistema estável.